Bem, pessoal, bom dia, Luciano Magalhães. Queria agradecer aí a todos que já estão conosco aqui nessa conversa com o gestor. Aí coisas importantes aí vêm acontecendo. A ideia realmente é, como a gente sempre faz, passar uma ideia de cenário das nossas crenças e também dos nossos fundos. Uma notícia bem bacana aí é que o Small, enfim, ultrapassou aí os 100 milhões, né? Então, quando a gente vê realmente os dois fundos nossos com relação aos dividendos e também ao Small, eles têm destaque até também, não só na rentabilidade, mas no PL que tem alcançado. Isso aí tem sido bem interessante. Temos tido um volume grande de aportes, até em função com relação aos cenários e de rentabilidade em busca de meta, e também aí vencimentos que estão tendo os rendimentos, né? Isso tem sido hoje tem sido um dia também bem interessante em relação a aportes que estão ocorrendo. Enfim, passar a palavra para o Dedini. Um bom dia aí para todos e vamos dar sequência aí à nossa conversa com o gestor aqui da nossa casa. Pessoal, bom dia. Juliano Dedini aqui falando. Obrigado de volta pela presença de todos. Espero poder agregar valor na análise. Vamos começar, como de praxe, a gente vai passar um pouco de panorama econômico, focar uma dinâmica bem peculiar, que é em termos de produtividade Brasil, a decepção com o PIB, como que está esse andamento, é um tema que acho que vale a gente ressaltar, tentar trazer alguns insights. Depois vou passar sobre fundamentos lá fora, um pouco do porquê o Brasil tem se comportado em linha com outras economias emergentes, então algumas ponderações importantes e consequências disso. A gente costuma sempre focar em fundamentos, eu vou só abrir no finalzinho um pouco de comentar a dinâmica mais recente, um pouco das notícias mais recentes, Argentina, Brasil, juros, guerra comercial, mas acho que pode agregar um pouquinho também a nossa visão sobre essa conjuntura, e depois a gente passa para os fundos. Então, vamos lá, começando por panorama econômico local, que principal ponto de mudança de expectativa é basicamente Selic. Então, essas aqui são todas as expectativas que o mercado tem para essas variáveis-chave até o final do ano. A principal mudança foi a queda da Selic. Claramente, desde a última reunião do Copom para a antepenúltima, né, a penúltima para esta última, o cenário se mostrou favorável e abriu espaço para a queda da taxa de juros. A gente mantém o nosso posicionamento que a gente tinha lá atrás, de que a queda da Selic per se não vai ajudar o crescimento econômico. Não é a taxa básica de juros que está segurando o crescimento. Mas a gente tinha um posicionamento mais contrário, porque isso teria riscos relevantes para a economia. Mas hoje, dado que a gente não está vendo nenhuma pressão inflacionária, as expectativas de inflação estão bem comportadas, e as reformas fiscais andaram até mais rápido do que a gente esperava, o Banco Central sim tem espaço sem grandes prejuízos para reduzir Selic. O que a gente não quer ver é o Banco Central atuando sob influência política. Então, o que já há debates lá fora, inclusive no Fed, é de se os bancos centrais têm diminuído os juros por pressão do Poder Executivo. Então, dado que, na nossa visão, a decisão teve embasamento técnico e tinha motivos para isso, a queda da Selic não tem uma consequência negativa para a economia, mas tampouco, na nossa visão, terá uma consequência muito positiva. Depois eu vou falar, mas faz mais sentido olhando no âmbito global, que o Brasil não tem um grande destaque do porquê está reduzindo o Selic. O cenário internacional tem permitido trabalhar com juros menores. Mas essa é a principal mudança nas expectativas. Aí tem um ponto que a gente gostaria de trabalhar com vocês sobre o crescimento econômico. E talvez isso não esteja tão claro ainda para os analistas, até para o mercado, mas a economia brasileira está beirando entrar em retração novamente. Então, no gráfico na tela, a gente consegue ver como, depois do auge, o ápice daquela crise que foi durante 2015 e 2016, a gente teve um período, sim, de crescimento positivo. Então, durante 2017, finalzinho, principalmente, e começo de 2018, foi relativamente consistente, por mais que eram taxas de crescimento trimestrais nas colunas pequenas, mas eram positivas e eram consistentes. Em 2018, a gente tinha aquela grande expectativa de crescer mais do que 2% e nos frustramos. E 2019 não só nos frustramos com o crescimento, mas também entramos
com um trimestre de crescimento negativo. E possivelmente a gente tenha mais um por vir, o que nos colocaria tecnicamente em recessão. E isso se prova ser uma das recessões mais longas. Então o processo de recuperação econômico brasileiro está sendo muito longo. A gente colocou aqui, normalizou e padronizou os últimos períodos recessionários, de recessões que a gente viu. Então, até mesmo aqueles na década de 80, que teve crise de dívida, e no finalzinho de 99, de 89, que a este ponto já teria se recuperado, ou seja, já teria atingido o mesmo nível de produção do que o começo da crise. E nesta crise agora, a gente ainda está longe. Inclusive, as projeções nos mostram que, num cenário otimista, o quarto trimestre de 2021 seria o ponto no qual a gente estaria no mesmo nível de produção que tinha lá no primeiro trimestre de 2014, antes de começar essa crise. E que é o mais otimista. Se a gente continuar crescendo no ritmo atual, um pouco até mais acima, mas no ritmo atual de 1% ao ano, a gente só vai conseguir voltar àquele nível em 2023. E não vou explorar tanto as causas disso, e tem N, desde confiança, desde baixa de investimentos, desde uma mudança grande de paradigma da economia local, que parou de ser dependente de investimento público, e a gente está abrindo espaço para a economia privada, e outros pontos que nos fazem ter essa recuperação tão lenta, mas sim as consequências de ter um processo tão longo recessivo no Brasil. E é um processo grande de perda de produtividade. Então o que a gente vê é que quando passamos por processos nos quais a atividade econômica fica muito abaixo do potencial por muito tempo, tem dois fatores ou dois impactos sobre produtividade que se tornam sequelas, às vezes permanentes, ou pelo menos de longo prazo para o país. É como passar por uma doença e uma recuperação rápida te traria ao normal rapidamente, mas você ficar muito tempo com aquela doença, você pode sofrer uma sequela. E o Brasil aparentemente já está sofrendo de uma sequela de perda de produtividade por passar por um período tão longo de crescimento baixo. O primeiro deles é no mercado de trabalho. Então tem um processo de que a gente vê hoje em dia, o que a gente consegue ver é que na linha mais clara, o número de pessoas que efetivamente está economicamente ativa já é maior do que o número que a gente tinha lá em 2014. Mas ainda assim, o produto agregado de todas essas pessoas é menor, que já é um pouco estranho. E, obviamente, por definição, isso é uma perda de produtividade das pessoas. E isso é decorrente do fato de que, ao ficar muito tempo com um desemprego alto e muito tempo fora do mercado de trabalho, a gente tem gente hoje, por exemplo, engenheiros que se formaram em 2014 que nunca trabalharam com engenharia, que foi um setor super impactado. Então, muita gente que ficou desatualizada, que ficou fora do mercado de trabalho, que não teve treinamento, que nunca implementou as suas capacidades no mercado de trabalho efetivo. Então, ao ficar todo esse tempo fora, quando o sujeito volta, ele acaba voltando um passo abaixo. Então, o sujeito que lá em 2014 era gerente de obras e agora está voltando e está voltando como um analista, ou está voltando a trabalhar, mas voltando a trabalhar com menos, produzindo menos, recebendo menos. Então, esse é um tipo de sequela para o mercado de trabalho, que anda lado a lado com o crescimento da informalidade. Então, a gente consegue ver nesse gráfico aqui, no eixo da esquerda, o número de pessoas que está trabalhando de forma informal versus o número de pessoas que trabalham no mercado formal, no eixo da direita. Então, claramente, o aumento da informalidade também diminui a produtividade do país. Então, pensem bem em agregados, mas um exemplo específico ajuda a ilustrar. É o sujeito que, por exemplo, está vendendo um picolé na praia e poderia muito bem estar montando uma sorveteria ou estar trabalhando numa indústria de sorvetes. A produtividade da hora trabalhada daquele sujeito seria muito maior se ele empregasse mais capital, ou seja, tivesse num setor mais formal, do que trabalhando na informalidade. Então, esse é uma das sequelas desse processo longo que talvez a gente demore um pouco para recuperar. O segundo ponto de sequela é na indústria. Então, da mesma maneira que as pessoas que ficaram fora do mercado de trabalho por muito tempo perderam produtividade,
grande parte das indústrias, durante esse processo de recessão, não fizeram atualizações das máquinas, não fizeram reinvestimentos, e a gente está ficando para trás. O Brasil já tem um gap muito grande de desenvolvimento industrial com outros países, e a gente só aumentou esse gap e ficou ainda mais para trás. Então, o que a gente mostra na tela é, dado a grande capacidade ociosa, ou seja, a baixa utilização da capacidade da indústria, a diferença da competitividade da nossa indústria só aumenta perante outros países. E aí é um dado curioso, é o Instituto Internacional de Robótica mostrando, por exemplo, e é uma das manifestações desse fenômeno, que é o número de parques industriais inteligentes, ou que a gente está participando da indústria 4.0, que é o que agrega muita competitividade. E o Brasil está muito para trás. Então tem países emergentes com números bem maiores do que os nossos. E o nosso ainda está, a gente está ficando muito para trás nisso. Então, por exemplo, agora a gente querer passar por um processo de abertura comercial pode ser muito destrutivo para a indústria local se a gente não fizer os devidos investimentos em capital, em inteligência, em produtividade. Por isso que hoje em dia é um pouco falacioso achar que o crescimento da indústria chinesa advém de uma mão de obra muito barata, porque eles efetivamente fizeram grandíssimos investimentos em capacitação e grandíssimos investimentos em bens de capital. Então a produtividade deles lá já é muito superior do que nos outros países, então isso torna os produtos lá competitivos, fábricas autônomas, trabalhando com inteligência artificial, com máquinas. Então eles vão manter essa competitividade mesmo quando a mão de obra lá, ajustada por poder de paridade de compra, seja equivalente a países desenvolvidos. E o Brasil não fez esse processo, a gente precisa urgentemente fazer. Claro que a gente tem outros temas aqui, às vezes, que são até mais urgentes. Querer falar de instalar a indústria 4.0 quando a gente nem sequer tem um ambiente regulatório saudável ou uma coesão tributária. Então, na nossa visão, o que tem sido feito são os primeiros passos de trazer competitividade para a indústria. E aí o segundo ponto, o grande capítulo para a gente falar aqui, é um movimento que a gente tem visto em vários países emergentes e que nos justifica principalmente política monetária e fiscal no Brasil. Que por muitas vezes, a gente já falou isso em outros calls inclusive, por muitas vezes o mercado local se atém muito a notícias locais e a gente acaba encontrando razões para justificar os movimentos dos preços. Então isso é muito claro, obviamente, no período eleitoral, quando qualquer notícia política parece ser a razão nas manchetes para justificar o movimento dos mercados. Quando, na verdade, o nosso mercado é muito mais impactado por coisas lá fora do que coisas domésticas. Então, o que a gente tem visto recentemente é o mercado, o noticiário se vanglorizando, mas destacando o fato de que o risco do país tem caído. Porém, é fato notório de que não tem caído somente no Brasil. Isso tem feito parte de um movimento internacional. Desde 2015, por exemplo, a queda no prêmio de risco para países emergentes, como um todo, tem se movido de maneira bem parecida, bem próxima. Então essa queda recente não é tão peculiar ao Brasil. E quando você começa a investigar esse tipo de movimento mais generalizado, a gente começa a descobrir que, por exemplo, a inflação, que parece relativamente sob controle no Brasil, também está relativamente sob controle nos outros países. Então, Rússia é um grande exemplo de país que conviveu por muito tempo, mais tempo do que nós, com inflações, taxa de inflação muito alta, e hoje também está baixa. Então, cabe, no mínimo, se questionar se realmente todos eles é uma coincidência, de que são fatores locais independentes entre esses países que está fazendo com que a inflação seja mais baixa, ou se há uma dinâmica comum ou correlacionada entre eles. Outra referência são as taxas de juros, que o Brasil está trabalhando com a Selic, que é o primeiro ponto que nos trouxe a essa investigação, ao passo que os outros países também estão trabalhando com taxas de referência menores. Então, de volta, não é só o Brasil. E, por último, o prêmio nas taxas de juros, da curva de juros. Então, quando a gente fala que está caindo o prêmio de títulos públicos, a curva desinclinando ou caindo, e a gente tem atribuído, nós, eu digo brasileiros aqui, a mídia local tem atribuído muito disso a uma dinâmica política mais favorável, uma mudança de gestão, Paulo Guedes, companhia. Na verdade, é um movimento que está acontecendo no mundo inteiro.
Então o Brasil surfa dessa onda de ampla liquidez, e assim como outros países. Então, e dado que o que a gente falou há 2 calls atrás, por exemplo, grande parte do movimento nos preços das ações até agora, nessa recuperação, é em função de uma queda do prêmio, ou seja, de uma queda da taxa de juros, essa queda é generalizada. Então, pouca coisa tem a ver com o cenário local. O que nos faz, e aí eu vou abrir aqui um parênteses, o que nos faz acreditar e ter a convicção de que os benefícios de melhores resultados das empresas ainda não foram refletidos nos preços das ações. Então, o que aconteceu até agora é uma queda de prêmio, uma queda de taxa de juros, comum a todos os mercados, devido à grande liquidez lá fora e alguns outros processos, que valorizou os ativos de risco no Brasil. No entanto, para ações em específico, que a gente bate e acredita que ainda tem muito mais espaço para andar, porque até agora foi só uma questão financeira de taxa de juros menor, taxa de desconto menor, e a gente começa a ver já esses primeiros trimestres alguns resultados muito positivos. Então, ações ainda têm um gás muito maior para continuar andando, especialmente no Brasil, especialmente voltado para empresas voltadas para o mercado doméstico. Por outro lado, e aí é a outra face dessa moeda, é que uma volatilidade maior no mercado internacional, ou uma redução desse nível de liquidez, teria impactos relevantes. Então, tudo que a gente andou até agora, se isso é função desse movimento global de menores juros, ele pode ser muito bem ser revertido se a gente não tiver os mesmos estímulos monetários que a gente tem visto até agora. Na nossa visão, esses estímulos vão se manter, por mais que a gente esteja vendo um período de crescimento menor ao redor do mundo, isso não deve nos trazer para uma crise de liquidez, ou seja, uma redução do nível de liquidez global. Os bancos centrais devem continuar bem acomodando esse processo de recessão, apesar de conflitos pontuais, como, por exemplo, o que está acontecendo em Hong Kong, é uma insurgência política, às vezes pode parecer independente, mas honestamente, quando você olha em perspectiva, esses processos tendem a ter bastante correlação com a economia. Outro fator importante aconteceu na Argentina aqui, uma mudança da população insatisfeita, querendo uma mudança de política econômica. Os mercados reagiram de maneira, na nossa opinião, até exagerada. Foi, acho que, a segunda maior queda do mercado acionário da história do planeta. A gente nunca viu uma queda em um dia naquele tamanho. Acho que é um pouco de exagero, acho que isso deve recuperar, mas são movimentos que estão acontecendo ao redor do mundo, pontuais, que indicam, obviamente, uma mudança de um grande ciclo, mas não necessariamente uma queda brusca no preço dos ativos arriscados ao redor do mundo. Então, enquanto os bancos centrais continuarem com bastante liquidez, a gente deve continuar com os preços no nível que eles estão. Vai durar para sempre? Acho que não. Honestamente, este ciclo longo de endividamento em algum momento vai se reverter, vai passar por um processo de desalavancagem global, não vai ser bonito, mas tampouco acho que agora é momento da gente sair completamente do risco. Acho que adotar uma postura... Conservadorismo é sempre razoável. A gente vai ver nas carteiras, as carteiras elas não são alavancadas, as carteiras não estão em posturas muito agressivas, mas estar exposto ao risco, estar exposto aos ativos de risco é saudável, continua saudável, a gente mantém essa convicção. Falar um pouco dos nossos fundos, da rentabilidade deles, então aqui uma perspectiva histórica, e aí eu vou aproveitar para explorar um pouquinho este gráfico em especial. Só quero notar a dinâmica do Marlin Dividendos no comecinho da sua história, então ele é a linha mais clara. Então, para a gente ver durante o auge aqui, a gente já iniciou o fundo em junho de 2008. Então, quando começou a crise global de mercados financeiros, o Marlin Dividendos segurou a bronca muito melhor do que os outros fundos. Então, faz parte da estratégia de dividendos. Depois a gente consegue ver, joga lá para frente, 10 anos para frente, a recuperação de 2017 e recuperação que a gente viu em 2018, que o Marlin não acompanhou, por exemplo, o Small Caps, que tem uma tendência a ser mais agressivo, ou surfa melhor desses momentos positivos de mercado. Então,
Quando eu mostrar para vocês a carteira do Marlin e falo que é uma carteira defensiva, o histórico dele mostra que é efetivamente o Marlin. Por isso que a gente acaba não... A gente falou bastante ano passado que a gente não fica preocupado quando o Marlin está performando um pouco abaixo do Ibovespa, pontualmente, em momentos de euforia. É natural, é isso que a gente espera, inclusive. Se o Marlin começa a performar com uma volatilidade maior do que o Ibovespa, aí vocês poderiam muito bem nos questionar, porque isso não faz parte da nossa estratégia. E, obviamente, aqui só plotando todas as janelas desde o início, janelas anuais de risco e retorno. Então, todos os nossos pontos são de menor volatilidade, então a gente carrega isso desde o início, esse DNA de menos volatilidade do que a média, do que o Ibovespa. E aí, falar especificamente do fechamento de julho, o que a gente teve foi uma rentabilidade de 0,5%, 0,54% no dividendos, enquanto o Ibovespa andou 0,80%. O Small Caps teve uma performance muito positiva. Eu vou explorar aqui um pouquinho das teses lá dentro. E nos últimos 12 meses, mesma dinâmica. Ano passado o Ibovespa foi melhor do que o Marlin Dividendos. A gente carrega um pouco, está fechando esse gap, mas a gente carrega um pouco essa diferença. E o Small Caps está um grande destaque. Esse ano a gente já realizou 2 teses. Deixa eu passar aqui para os Small Caps. Então, só a carteira do dividendos que eu falei é bem diversificada e bem defensiva. Então, a gente tem bastante instituição financeira, bastante setor elétrico e bastante utilities, né? Que são, quando a gente fala de distribuidoras de utilities, são empresas que prestam serviços quase que públicos. Então, serviço de distribuição de energia elétrica dentro de uma cidade, serviço de distribuição de água e saneamento, a gente já teve distribuição de gás. São contratos de concessão longa e é um pouco diferente da dinâmica do setor elétrico em si, que é geração e transmissão, que é mais exposto ainda ao preço da energia e tem umas dinâmicas um pouquinho diferentes. Distribuição é um pouco menos, a gente tenta classificar desse jeito. Então, o caixa aqui foi bem pontualmente nos 9%, a gente já está com um caixa bem menor, mas a gente tem recebido aportes recorrentemente e pagamentos de dividendo dentro do fundo. Então, a gente estava com 9%, o caixa tende a ficar próximo de 5% aqui, mas os nomes aqui são bem defensivos. A gente está bem satisfeito com os resultados dos bancos, então os resultados dos fundamentos, dos balanços, eles têm entregue o que a gente esperava, apesar de que nesse último mês, em julho, foi o setor, acho que teve a pior performance aqui, se a gente considerar os nossos produtos. Antecipo, em agosto a gente teve uma notícia super positiva de Qualicorp, que está nas 2 carteiras, mas eu vou deixar para falar isso no próximo mês. Então, contribuição, claramente, Banco do Brasil e Bradesco, que são grandes posições, foram as contribuições mais negativas. As demais, em geral, positivas. Tirando financeiras ali, tiveram poucas contribuições negativas nesse último mês. Na nossa visão, o mercado tem reagido mal, ou talvez esperado ainda mais daqueles bancos, ou acreditado numa possível disrupção. Nós sim achamos que o mercado financeiro, o mercado de instituições financeiras está sendo disruptado, está mudando o modelo de negócio, mas as instituições grandes no Brasil elas estão muito prontas para aproveitar essa mudança. Então, não acho que as empresas vão deixar de existir, elas vão ter modelos de negócio diferentes, talvez tamanhos e escalas diferentes, mas tem tudo para performar tão bem quanto qualquer empresa menor. E é muito difícil tirar os mercados cativos desses grandes bancos, ainda assim possuem barreiras de entradas. Então, o mercado de crédito, principalmente, é algo nos quais eles dominam. No Small Caps, deixa eu ver, a gente abriu, então essa é a novidade que a gente quer mostrar para vocês, a gente abriu as 2 empresas que a gente não tinha aberto ainda na carteira, que são as posições em Terra Santa e Rodobens. Então, esse ano 2018, a gente já concluiu as teses de Exetec e Hering. Foram 2 papéis que performaram muito bem. A gente comentou os detalhes no relatório de gestão, até incentivo. Quem não leu, pode ler o comentário específico lá de Small Caps. As 2 teses foram bem assertivas. A Exetec demorou 3 anos e meio, mais ou menos, para performar mais do que o 100% que a gente esperava.
Hering, em menos de 12 meses, ela performou o que a gente esperava. Então, liquidamos as posições, mas não por deixar de acreditar na companhia, mas achar que o preço já está razoável. E a gente montou, então vem desde o começo do ano, desde que eu falei a primeira vez aqui que estava com posições novas e não ia abrir, mas desde o começo do ano montando posição em Rodobens, que é do setor de imobiliário, e Terra Santa, que é uma empresa do setor agrícola. E aí, para não estender também demais o relatório e o call, a gente vai explorar uma delas só, especificamente esse mês, que é Terra Santa, e aí mês que vem a gente fala da tese de Rodobens. Então, só a atribuição de resultados aqui nesse último mês. Valide tem sido um ponto negativo no ano, isso claramente é um pouco de frustração da nossa parte. Essa mudança de modelo de negócio deles está tomando mais tempo do que a gente esperava, porque ela passa por grandes ciclos tecnológicos dos produtos que ela faz. Então ela vai lá, implementa, faz muito bem um produto, a tecnologia é disseminada, mais players começam a fazer aquela tecnologia, como foi o caso de cartões de telefone, depois foi o caso dos cartões SIM cards, é o caso de cartões de crédito magnéticos, vai provavelmente ser o caso dos cartões de crédito com chip. Mas então ela vai lá, ela ganha muito dinheiro, competição entra, porque quando essa tecnologia disseminada entra, reduz as margens de contribuição daqueles negócios, e ela sempre está na vanguarda, já lançando a próxima onda de produtos. Então, com um mercado cativo de emissão de documentos, que aí as barreiras de entrada são muito maiores, definitivamente por ser um contrato de emissão super sensível, né? Você ter o contrato para fazer os documentos de CNH, de carteira de identidade, eventualmente passaportes. Então, esse que tem barreiras de entrada elevadas que continua, mas os outros que têm barreiras de entrada um pouco menores, ela vai mudando ciclo a ciclo. E a gente está bem numa mudança de ciclo, que a gente já surfou no passado, mas dessa vez os produtos estabelecidos estão em decadência de maneira mais rápida, ou seja, a margem está caindo mais rápido em cartões de telefone e cartões de crédito, do que a margem dos produtos de internet das coisas, de conectividade, está crescendo. Então, é um gap, na nossa opinião, temporal. Então, ela vai sim, ela já está na vanguarda já da próxima tecnologia, mas ainda não está demorando mais do que a gente esperava. Então, mas o preço hoje está, honestamente, muito barato. O Valide está por um grande desconto. Acho que o mercado está mais na expectativa de que nada vai dar certo, de que o que ela tem hoje vai acabar e morreu. Enquanto que os negócios lá fora, inclusive, estão indo super bem. Ela tem conseguido implantar alguns contratos legais lá fora. Mas meu ponto relevante aqui não é só de Valide. O Unicasa tem performado super bem, mas tem mais espaço para andar. Acho que quando a gente achar que deu tudo que tinha para andar, a gente comenta nos detalhes. Por enquanto está sendo uma felicidade profunda a performance do Unicasa. E o ponto, sim, que eu gostaria de trazer destaque é a tese de Terra Santa, que é uma das empresas que a gente montou posição este ano. Então, Terra Santa é uma empresa do agronegócio. Começou lá atrás, ela fez o IPO como Brasil Ecodiesel, depois foi fazendo incorporações, empresas com má gestão, tem um histórico. Se olhar lá para trás, eram outras pessoas, outro business, não tinha nada de muito bom que a gente pode guardar como lembrança positiva. Mas o que é importante era uma empresa que já atuava em vários estados, não era só Mato Grosso, mas tinha terra arrendada na Bahia, no Piauí, Mato Grosso do Sul, acho que Minas, inclusive. E em 2013 ela estava por uma situação tanto caótica, de não gerava caixa, era uma geração negativa de caixa, tinha mais de 300 mil hectares, estava perdendo, queimando dinheiro, e eles trouxeram, e aí a administração teve dois movimentos legais, mas entraram sócios bem capitalizados, focados em ativos de private equity distressed, então ativos em risco, como é o perfil de Terra Santa, e trouxeram um executivo, que é o Arlindo Moura, que é para fazer um processo de turnaround na companhia. E o ponto é que esse turnaround aconteceu, então operacionalmente eu vou mostrar aqui os números, mas eles mudaram praticamente da água para o vinho. E agora o que falta é uma reestruturação mais financeira para completar, para colocar a cereja do bolo. Mas que os movimentos recentes nos mostram que está basicamente concluído. E ainda assim o preço da ação continuava naquele super desconto. Acho que o mercado não comprou ainda, apesar de estar performando, mas ainda não entendeu o potencial aqui de Terra Santa.
Então, as operações da Terra Santa, que antes eram espalhadas no Brasil inteiro, hoje são 7 unidades operacionais, basicamente, em algumas fazendas que totalizam 95 mil hectares. A gente trouxe aqui de curiosidade só o tamanho da cidade inteira de Curitiba, então tem mais de 2 Curitibas de plantação, que é um belo bocado, é uma grande produtora agrícola do Brasil, focada na produção de soja e algodão e milho como um produto intermediário. Então, a gente fala que ela é capaz de produzir sobre 140, 150 mil hectares, porque, mesmo que ela só tenha 95 mil, porque em um período ela planta soja, depois do período de colheita de soja, na medida que ela vai colhendo, ela vai plantando milho e algodão. E então ela vai utilizando as terras para mais de um cultivo durante um ano fiscal completo. Então, porque você tem 2 grandes safras dessas culturas. Peculiaridades: a soja é o mais produtivo, então durante o período da soja é pura soja, é um ativo bem rentável, ela melhorou bastante a produtividade. O milho é um ativo que, se você mensurar quantos quilos você tira de milho por hectare plantado, é mais do que todos os outros produtos, mas o valor financeiro dele é relativamente baixo. Tem muita produção ao redor do mundo e o preço dele é menor. E tem os custos de transporte, por exemplo, são relativamente parecidos com os custos de transportar soja. Se você quer levar de Nova Mutum, perto de Cuiabá, até o porto, vai gastar o mesmo tanto, o volume dele é o mesmo tanto que soja. Então, um produto mais barato. Acaba que a margem de contribuição do milho é muito pequena ainda. Então, plantar milho, eu vou falar que é bom para manter a terra com alguma coisa plantada, porque se deixar ela exposta ao sol durante 6 meses seguidos, depois no ano seguinte para plantar soja é pior. Então ela deteriora o solo. E também depois você planta milho, isso acaba, você colhe depois o milho, ele acaba gerando os resíduos biológicos, né, o que sobra ali da planta do milho, serve para adubar também a terra, prepara ela. Então é uma plantação intermediária. E o algodão, que também está mais ou menos na safra do milho, ele é super lucrativo, a empresa hoje tem um nível de produtividade bem legal, mas ele é uma cultura um pouco mais arriscada, no seguinte sentido: o algodão, por mais que, se ela plantasse 100%, por exemplo, das terras durante aquela safra só de algodão, o resultado dela seria astronômico. Porém, o algodão ele é muito sensível, então qualquer mudança não prevista, climática, uma chuva a mais, menos chuva, tem muita praga também, o algodão é suscetível a muita praga, então ele acaba sendo muito sensível, e a chance de você perder grandes volumes daquela plantação de algodão são relativamente grandes. Então, e o segundo ponto é que o algodão exige um solo muito mais cuidado, assim, um solo muito mais preparado do que na soja. Então, para poder colher o algodão efetivamente, a empresa precisa fazer desembolsos maiores no preparo do solo, então precisa de mais adubo, de mais fertilizantes, precisa fazer um arado melhor. São poucas as terras que são preparadas para produzir o algodão, ela tem que ser altíssima qualidade, e ela é mais arriscada. Então é uma linha tênue aqui, os executivos têm feito um trabalho excepcional aqui na plantação do algodão. Também não dá um passo muito maior do que a perna, de querer plantar tudo algodão e colocar tudo em risco, mas pouco a pouco ir melhorando essa produtividade. Então a dinâmica da empresa é essa: o ano inteiro está plantando e está colhendo esses 3 produtos. Depois tem algumas coisas acessórias, mas esse é o grosso, o principal que a empresa faz. E aqui, um dos reflexos desse grande turnaround da empresa foi a redução no número de terras cultivadas da companhia. Então, e uma melhor distribuição dessas terras. Porque se lá atrás a empresa tentava, e estou falando lá atrás, antes dela ser Terra Santa mesmo, a empresa ela tentava compensar a geração baixa de caixa dela plantando mais, na expectativa de que o agronegócio não dá prejuízo, não tem porquê, vamos plantar mais, isso vai gerar mais dinheiro. E foi totalmente ineficiente, a empresa queimou caminhões de dinheiro, efetivamente, e o que foi feito nesse turnaround foi uma redução nesse nível. Então, ao invés de plantar mais, vamos plantar menos. Então, ao invés de ter as 300 mil hectares, vamos ter metade disso, ter 150 mil hectares plantados. E foram pouco a pouco cultivando em solos melhores, próprios e não arrendados,
e aumentando, notem ali, aumentando o quanto tem sido plantado de algodão, que é aquela mais lucrativa, mas que exige mais cuidado. Então, reflexo disso é um aumento expressivo na produtividade das terras. Então, aqui a gente mede produtividade por quilogramas que são extraídos por hectare. Então, hectare é uma área de 10 mil metros quadrados. Você imagina que para a soja a companhia é capaz de extrair mais de 3,5 toneladas de soja por área de 10 mil metros quadrados. Então, isso aqui é o aumento, um aumento super expressivo do algodão. Isso que a gente tem ficado bem contente em ver. E aumento também no milho. Eu falei, quanto você tira por hectare, é mais peso por hectare, mas tem, acho que ainda mais para melhorar, mas também não é a melhor margem de contribuição do mundo. Mas em todos os pontos ela tem aumentado a produtividade e ela está mais produtiva do que a média da indústria, que é um ótimo indicador também. Então, é o mínimo que você exige também de uma empresa desse porte, mas ela tem capacidade hoje de comprar defensivos melhores, de fazer investimentos em monitoramento das terras melhores, mais assertivos do que a média do estado do Mato Grosso, sendo que o estado do Mato Grosso já tem uma das melhores produtividades de terra do mundo. Então ela está num nível de produtividade bem interessante. Dá para melhorar? Dá para melhorar em alguns pontos. Ela já está muito próxima. A gente tem como referência a SLC, por exemplo, que é uma líder no setor, que é o dobro do tamanho de terras da Terra Santa. Tem alguns indicadores de produtividade melhores, mas Terra Santa já tá em níveis de referência, a gente já consegue falar, dado que ela fez esse processo de turnaround. Então, isso é novidade. Talvez o mercado ainda não tenha absorvido isso, mas ela está vivendo um outro cenário agora. E financeiramente, aqui é outro ponto que fica claro. Compara o resultado operacional financeiro de 2013, quando ela queimava mais de 200 milhões de reais de caixa por ano, com agora que ela está gerando mais de 100 milhões de reais por ano. E não só operacionalmente, mas mesmo carregando a dívida, que eu vou comentar, ela é capaz de gerar lucro, o que é um excelente indicativo. E é bom lembrar, a empresa ainda tem espaço para crescer e aumentar a produtividade, e ela já está gerando mais de 100 milhões de reais de caixa por ano. Que uma visão só dos preços, então ela não está gerando esse caixa porque os preços estão num nível excessivo, pelo contrário. Então, se eu estivesse falando tudo isso para vocês e o preço da soja tivesse a 16 dólares por bushel, que é o preço negociado lá fora, vocês poderiam muito bem nos questionar, porque poderia ser algo bem temporário, bem de curto prazo. Mas não, nem na soja, nem no milho e nem no algodão os preços estão acima da média ou muito extremos. Ela está entregando esses resultados com preços razoáveis. E esse aqui é um histórico longo do preço dos grãos. Então, isso está sendo positivo. E aí o que a empresa tem, que talvez seja a única justificativa hoje possível para alguém questionar, é o tamanho do endividamento. Então, ela tem um endividamento de curto prazo, que é para a produção, que é razoável, é bem passível de ser mantido, mas dado que ela passou muitos anos não gerando caixa, queimando caixa na prática, ela acumulou um endividamento elevado, de longo prazo. Que ela fez uma renegociação em 2016, aí ela incorporou, transformou toda essa dívida em uma dívida específica com Itaú e Bradesco, uma dívida bancária, denominada em dólares, mas com um prazo que até então, até comecinho desse ano, era de 4 anos. E isso assustava, porque o fluxo, acabei de falar, a empresa gera mais de 100 milhões de dólares de reais por ano de fluxo operacional. E ela precisava todo ano desembolsar 80, 90 milhões de reais só para pagar a dívida. Então sobrava muito pouco para todo o resto. E um ponto super positivo que a gente viu agora no começo do ano, para sanar isso daqui, primeiro foi uma grande renegociação. Acho que o mercado de crédito está muito saudável, a gente bate nessa tecla também que a liquidez está farta, os bancos têm se aproveitado e o custo da dívida ela conseguiu diminuir, então ela diminuiu em 1 ponto percentual cheio, então o custo da dívida médio dela caiu em 1 ponto percentual e o prazo da dívida foi super estendido. E aí você olha para os próximos anos, o peso que essa dívida tem efetivamente sobre o balanço é bem tolerável, dá para falar que é mais tranquilo. Então nos trouxe boas perspectivas. E o segundo ponto que ajudou nessa desalavancagem é que a empresa conseguiu um aumento de capital razoável, por um preço bem razoável.
porque os sócios que estavam lá também não queriam ser diluídos em demasia, mas a empresa levantou 50 milhões de reais, então, pô, é 10% dessa dívida aqui, ela já levantou, e ela emitiu, e conseguiu emitir 100% também, bônus de subscrição. Então, nos próximos 3 anos, a gente tem a expectativa de mais 100 milhões de reais, que ao serem exercidos se transformam em ações, mas serem exercidos contra a empresa. Então, a empresa levantou 50 milhões agora e tem, durante os próximos 3 anos, outros 100 milhões de reais de capital próprio para entrar. Esses dois fatores não fazem, obviamente, que a empresa tenha passado por uma desalavancagem, ela continua com uma dívida elevada. Mas com a operacionalização hoje da empresa, o quanto ela tem sido capaz de gerar de caixa, nos parece um nível bem saudável. Então, aí um pouco mais do qualitativo, mas a empresa está no novo mercado, o RI é super acessível, a base de acionistas, então hoje, ela é concentrada em acionistas capitalizados que subscreveram nesse último aumento de capital. São estratégias bem específicas, Gávea com o private equity deles, Laplace é uma gestora de ativos em distressed que entrou. São pessoas do mercado financeiro, são, na nossa opinião, gente boa de ser sócio. 100% das ações são ONs, e a gente consegue ver à direita uma noção de que é o patrimônio líquido da empresa lá em 2013, o valor de mercado dela, quando ela estava queimando caixa, como que o mercado demorou um pouquinho para penalizar ela, e até poucos meses atrás, quando a gente começou a montar a posição, a empresa estava valendo 240 milhões de reais na bolsa. E 240 milhões de reais na bolsa, para esse fluxo de amortização da dívida e para esse nível de resultado operacional, para a gente é barato. Mesmo depois do aporte de 50 milhões de reais, a empresa está valendo 350, mais ou menos, 360 milhões de reais na bolsa. Então acho que ainda está muito barato. Para ter uma ideia do balanço da empresa, então ali está o total do valor dos empréstimos, aqui é o mais atualizado, versus o quanto que ela tem de ativos. Então a gente chegou a estressar, inclusive, o cenário no qual a gente simplesmente declara default, fala para os bancos que não tem capacidade de pagar aquela dívida, entrega as terras que estão como garantias, liquida todas as obrigações, e ainda assim o valor de liquidação total da empresa é muito próximo desses 250 milhões, que é o que estava sendo avaliado a empresa no mercado. Ou seja, pior que aquilo lá era difícil de ficar, honestamente, mesmo entregando tudo. E reforço a convicção que acho que não vai entregar nada. Esses empréstimos aqui vão ser renegociados, vão ser pagos, e a gente vai ficar com esse mobilizado, com essas terras, com esse nível de produção para os próximos anos. Então, acho que o mercado ainda não entendeu, espero que vai entender. Corpo executivo e conselho da empresa, na nossa visão, super profissional. Então, tem instalado um conselho fiscal. Os 3 conselheiros também são conselheiros fiscais ou de administração em outras empresas de capital aberto. Então, é gente de mercado fiscalizando o trabalho que está acontecendo lá dentro. Conselho de administração, obviamente, representam os principais acionistas, mas, na nossa visão, bem composto. Então, o Silvio Tini, que é um dos grandes investidores, tem 2 assentos. A Laplace, o próprio CEO e presidente lá da Laplace, que é aquela gestora, faz parte do conselho. Então, 100% skin in the game aqui. Tem gente com bastante interesse de ver esse preço andar no conselho de administração, realmente representando o interesse dos acionistas. O Arlindo, que é a pessoa que foi o executivo durante o turnaround, que há um ano atrás se afastou do cargo executivo e permanece no conselho de administração. Arlindo é referência no mercado brasileiro aqui de agronegócio. Então ele foi presidente da SLC por muito tempo, que é a empresa que eu até citei como referência de produtividade. Foi o presidente da Terra Santa Agro, agora está no conselho. Tem um membro independente, que é o Júlio Pisa, que já foi da BRF, faz parte de outros conselhos, inclusive por curiosidade, mas foi recentemente eleito conselheiro lá na Kepler Weber, que é outra empresa que a gente tem em exposição. Cara muito bom, entende muito de mercado. E a gente tem um membro que foi presidente do IBGC, que é de governança corporativa. Então, um conselho de administração bem composto, um conselho fiscal bem composto, e uma diretoria também super profissional, pessoal bem experiente. O José Humberto foi BRF, foi SLC também. Acho que ele chegou a trabalhar com o Arlindo na época da SLC, ficou lá enquanto o Arlindo veio para a Terra Santa, e agora assumiu o executivo como Terra Santa.
e vem fazendo, é legal comparar os trabalhos, mas o Arlindo cortou um mato muito alto da empresa, aqueles ganhos de produtividade que foram fenomenais. E o José Humberto está trazendo aqui algumas iniciativas de ganhos de produtividade, de implantação de tecnologia, de análise de dados, que é super relevante. Então a gente vê para frente alguns ganhos de produtividade que nem sequer estão no nosso modelo aqui. A gente tem muito mais upside do que downside. Qualitativamente, empresa boa. Riscos, vou passar rápido, vamos passar devagar, porque realmente tem riscos, a tese, obviamente. O que a gente acha que são os principais riscos aqui? Clima e praga, porque ela planta, então é uma empresa agrícola, está exposta a esse tipo de risco, não tem como zerar esse risco, apesar de que a empresa está atuando muito bem. Ela, por exemplo, hoje em dia ela consegue mapear as terras daquelas unidades de produção por talhão, que a gente chama, que são subunidades daquelas terras. E consegue fazer um mapeamento de pragas, infestação de pragas, por exemplo, por talhão. E acionar, o processo hoje de acionar, ou seja, daquela unidade de produção, fazer a requisição de um produto defensivo, fazer aquela compra, a entrega e a aplicação, reduziu brutalmente do que era antes para o que é hoje. É o tipo de iniciativa que aumenta a produtividade de maneiras bem peculiares. Então, é uma maneira de mitigar esse risco. Variação no preço das commodities, acho que é o principal risco, definitivamente. Se a gente vê preço de soja, preço de algodão caindo muito, Terra Santa tem um problema, não tem como evitar. Na nossa visão macro e de ciclo é o contrário, a gente deveria estar vindo aí um ciclo mais positivo para commodities, mas deve ser o principal risco. Variação cambial é em relativo mitigado, ela tem muito da dívida dela exposta a câmbio, mas também a receita dela exposta a câmbio. O preço dos insumos, grande parte dos variáveis, que dá entre 70% e 80% dos custos totais, também são dolarizados, preço de fertilizante vem de fora, defensivo vem de fora, então acaba um hedge natural aqui na empresa. O preço dos insumos, tanto das sementes, fertilizantes, etc., é um risco, pouco a maneira da gente controlar. Aconteceu, inclusive, nesse último resultado, dá para a gente ver que o preço dos insumos lá do algodão subiram. A empresa vai calibrando as negociações, mas é um tipo de risco. Dá para ver, olha, abriu o resultado do último trimestre, vai ver o impacto na produtividade do algodão, na lucratividade do algodão. Esperado, dá para ver que os custos estão um pouco maiores. Não prejudica, difícil a gente ter uma mudança brusca nesses preços, mas é um risco. Os fretes têm sido um grande risco. A gente viu, por exemplo, uma greve dos caminhoneiros em 2018. É um risco relevante para a empresa. A empresa está lá no interior do Mato Grosso. Para ela chegar no Porto de Santos são quase 2.000 quilômetros. Para ela chegar a Manaus também, mais de 2.000 quilômetros. Ela precisa do frete do caminhão. E o tabelamento de fretes pode ser negativo. E o último risco aqui, acho que vale a gente notar, é que ela tem um endividamento alto. Se o cenário de crédito é muito favorável, dá para estender essa dívida, a dívida já não está tão cara, está até relativamente barata, mas é um endividamento. A empresa endividada tem o risco de não conseguir, não ser capaz de honrar suas dívidas. Por outro lado, o que a gente acha que é driver potencial olhando para frente? São contrapontos, inclusive, porque preço dos insumos, a empresa hoje, como ela tem pouca disponibilidade de caixa, ela não está numa situação financeira super tranquila, ela geralmente paga os insumos a prazo. E nesse mercado é peculiar, mas os vendedores de fertilizantes conseguem aplicar descontos muito grandes se você consegue fazer o pagamento à vista. Muito porque todo mundo que planta vai ganhar dinheiro depois de que está colhido, mas tem um caminhão de insumos para aplicar antes de plantar. Então, durante a plantação, você está lá aplicando defensivo, está comprando as sementes, e todo mundo acaba querendo pagar a prazo. É o mais natural e racional. E para a empresa de insumos, é um risco para as empresas que estão vendendo esses insumos. Então, se você consegue vir com dinheiro antecipado e pagar por aquilo, você tem uma diminuição brutal do gasto com aqueles insumos. Então, a gente acha que melhorando essa geração de caixa da empresa, diminuindo o tamanho do endividamento, a empresa vai ser capaz, sim, de trabalhar. Por exemplo, a SLC faz isso e tem gastos por produtos bem menores. Então, é um potencial. O segundo é a gente escoar mais pelo eixo norte, então desenvolver novos portos na região norte que sejam mais próximos do Mato Grosso, podem ter impactos significativos. Então, tem estimativas de que essa malha
se instalada no norte do país, pode reduzir em até 1.000 quilômetros o frete, né? O quanto tempo a soja tem que passar num caminhão. Isso vai definitivamente ter impacto sobre os custos. A gente acha que, obviamente, depende muito de parcerias público-privadas, mas se implantados, e a gente acha que pode acontecer, dá para diminuir até 30% do custo do frete, que é um custo relevante ali do custo da empresa. Os ganhos de produtividade, que não estão no nosso modelo, mas tem N acontecendo, e a empresa já está participando desses movimentos. E por último, que também a gente não precisou assumir nenhum crescimento real no nível de produção, que acho que ninguém em sã consciência consegue projetar uma queda no nível de produção ou demanda por grãos e alimentos ao redor do mundo. Pelo contrário, a tendência é de aumento. Inclusive tem instituições internacionais como a ONU propriamente falando de crescimentos mais de dobrando a produção de alimentos em países em desenvolvimento como o Brasil. Então, dado que a produção global deve aumentar mais 70% e ela deve vir principalmente desses países que ainda têm espaço para crescer, dado que os países desenvolvidos não têm mais terra, não tem aonde mais plantar, e a gente tem. E, então, o planeta Terra inteiro espera que o Brasil contribua para atender essa demanda crescente de alimentos. E na verdade esse aqui é o último, essa aqui é a tese Terra Santa. Como eu falei, a gente começou a montar a posição a 240 milhões de reais, o valor da empresa na bolsa. Hoje está mais de 350. Espero que seja aí uma tese bem feliz para os small caps. É assim que a gente vai renovando e mantendo a performance, porque às vezes as pessoas acham que como a gente já entregou muita performance, não tem mais performance para entregar. E pelo contrário, na verdade a gente vai renovando e trocando os nomes. Isso que eu queria falar, pessoal. Só tenho a agradecer quem participou. A gente fica super à disposição aqui a quem quiser tirar alguma dúvida. Eu vou estar por aqui. Quiser mandar por e-mail também, fica à vontade. Mês que vem a gente dá mais um pouco de panorama e fala de Rodobens Negócios Imobiliários, que é uma empresa também com alto prospecto aí. Boas perspectivas para a empresa. Obrigado, um grande abraço. Bem, pessoal, obrigado pela participação. Até a próxima oportunidade, né? Aí bastante coisa acontecendo, mas notícias boas, coisas boas. E, enfim, vamos manter contato aí. Estamos à disposição para qualquer dúvida que surja aí, para conversarmos, para fazer calls aí específicos sobre qualquer tema. Obrigado a todos aí. Um ótimo dia para todos.